vamos continuar nossos estudos sobre o capítulo 15, onde nós falamos sobre seletores personalizados. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. Eu tô ficando cansado de falar isso, mas a gente ainda vai falar muitas vezes, pode ficar tranquilo. E a gente vai continuar dando os estudos, vamos continuar basicamente do exercício anterior, onde nós tínhamos um exercício onde a gente criou identificadores de elementos em HTML, e agora nós vamos identificar os elementos, nós vamos classificar os elementos, na verdade, não identificar, porque identificar a gente só consegue um elemento. Vamos pro computador ali, no mesmo exercício que a gente fez na aula passada, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vem comigo? E aí, tá gostando do curso? Tá achando legal a ideia desse curso? Ele tá dando um trabalhão pra gente desenvolver e eu vim aqui te pedir um imenso favor pra divulgar esse curso. E eu criei um jeito bem legal de também, talvez, divulgar o seu trabalho. Isso porque, no repositório que eu vou falar várias vezes no curso, além do nosso material de apoio, todos os exercícios, também vai ter uma pasta chamada Ajude na Divulgação. Se você quiser, pode entrar lá, baixar essa pasta inteira e aí você vai encontrar várias imagens em vários formatos para ajudar na divulgação. Eu particularmente vou fazer uma versão, mas você que é artista, você que sabe desenhar, que sabe ilustrar, ou que manja muito de Photoshop, Illustrator, pode criar uma arte baseada nos tamanhos, né? A gente vai ter o tamanho deitado, o tamanho em pé e o tamanho quadradinho. Você pode criar essas artes e mandar pra gente para esse e-mail aqui, ó, que é arte@cursoemvideo.com. Não tem .br no final. E as artes selecionadas vão ser divulgadas no meu Instagram pessoal e no Instagram do Curso em Vídeo, que estão aparecendo aqui embaixo. Então, se você é artista, pode ajudar a gente criando artes, pode produzir o seu conteúdo e a gente ajuda a divulgar. E se você não é bom com artes, não tem problema. É só acessar a pasta Ajude na Divulgação no nosso repositório, escolher uma ou mais imagens e divulgar nas suas redes sociais, grupos e tudo mais. Valeu mesmo, já agradeço antecipadamente pela sua divulgação, o que vai tornar com certeza esse curso muito grande e vai ajudar muitas pessoas. Então, ó, estou aqui exatamente no exercício que a gente fez na aula anterior, tá tudo aqui. Eu mudei um pouquinho as cores, porque ficou me incomodando eu ficar chutando cor, se eu já te ensinei o Color, né, ó. Color.adobe.com. O que eu fiz foi o seguinte, abri o Adobe Color, mudei aqui o esquema de cor para sombras, escolhi um verde aqui, ó, e eu fui pegando essas cores aqui, esses tons, ó. Botei esse tom no fundo, botei esse tom no título, esse aqui no outro título, enfim. Cheguei a essa configuração aqui, tá? Eu simplesmente peguei códigos de cores diferentes, foi a única coisa que eu mudei. Então, basicamente, o que a gente fez na aula passada foi identificar esse título aqui para dar a ele uma característica diferente, uma configuração diferente, utilizando a hashtag, no caso do ID. Só que a gente tem uma grande limitação. Dentro de um mesmo documento HTML, só se pode ter um elemento com ID. E se nesse momento você fala assim, não, Guanabara, o meu professor me ensinou a colocar o mesmo ID em todos os elementos. Cara, tá errado. Sinto muito te informar, mas tá errado. A regra do W3C é, dentro de um mesmo documento, eu tenho esse documento todo aqui. Se eu já coloquei ID principal aqui, eu não posso usar o ID principal aqui também, ó. Quer ver? Mas vai funcionar, quer ver? Principal. Vou transformar esse aprendendo CSS aqui, ó. Botei o ID principal nele também. Tá vendo? Funcionou. Funciona, mas está errado. A regra do W3C é essa. Se eu já usei o ID principal aqui, eu não posso usar o ID principal aqui, certo? Mesmo que funcione. Acabei de te provar que funciona. Funcionar não significa que está certo. Já te ensinei várias vezes que existe essa tag aqui, ó, Center. Deixa eu botar um espacinho aqui na frente. Existe essa tag Center, mas não é porque ela funciona que eu vou usar. Ela está errada também, beleza? Então, vai na minha. Ah, mas Guanabara, eu quero que esses títulos, o seguinte, ó, HTML básico, eu quero a mesma formatação do CSS básico. HTML intermediário, eu quero a mesma formatação do CSS intermediário. HTML avançado, eu quero a mesma configuração do CSS avançado. Como eu faço essa configuração? Tipo, o básico é verdinho, o o intermediário é amarelinho e o avançado eu quero vermelho, tá? Basicamente, se você tiver, por exemplo, aqui eu vou querer verdinho, aqui eu também vou querer verdinho, tá? Aqui já tá, na verdade, né? Você não pode dar o mesmo, ó, por exemplo, HTML básico, eu não posso fazer ID básico.
Não pode usar acento, tá? Nesse caso aqui. ID básico. No CSS básico, eu boto ID básico também. Não pode funcionar dessa maneira. Quando eu tenho dois elementos, eu quero aplicar a mesma configuração neles dois, eu não vou usar ID, ó. Vou clicar aqui, vou segurar o Alt, vou clicar aqui, e aí eu consigo apagar os dois, ó. Apaguei o ID. Eu vou usar class, tá? Uma classe, ela também faz a configuração personalizada. Ela não é identificada com a hashtag, ela é identificada com um pontinho, como a gente viu na aula anterior, mas eu posso ter vários elementos com a mesma classe. Fechou? Então, ID é único, classe pode ser múltiplo. Outra coisa que a gente vai seguir meio que padrão de desenvolvimento web. Você nunca vai colocar assim, eu sei que HTML básico vai ficar verde. Evita botar assim, verde, tá? Não dê nome às suas classes e aos seus IDs de acordo com a forma e sim a função, tá? Então, se ele vai ficar verde, não é porque ele tá escrito verde aqui, é porque ele é um curso básico, tá? Todo curso básico, ele vai ficar verde. Enfim, isso porque, se você botar verde agora e teu cliente fala assim, eu não quero verde, eu quero azul. Aí você tem uma classe chamada verde que coloca as coisas azuis. Deu pra entender? Então, não classifique pela forma, não dê nomes às suas classes pela forma, e sim pela funcionalidade. Fechou? Vai ajudar muito no teu projeto. Então, eu tenho o básico. Aqui, esse H2 intermediário e esse H2 intermediário aqui, ó, vou segurar o Alt e clicar. Agora eu consigo botar assim, ó, class intermediário. Aqui também eu tenho um H2 avançado e eu tenho outro H2 avançado. Então, vou botar aqui nos dois e botar class avançado. Percebe que eu não coloquei acento nesse básico, nem no intermediário, nem no avançado. Mas eu tenho títulos básicos, títulos intermediários e títulos avançados agora. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu CSS e vou criar. Dentro do meu H2, eu tenho uma configuração para o H2 básico. Tá? Não necessariamente, aqui no class, geralmente a gente não bota o nome do elemento, a gente bota só ponto básico, ponto intermediário e ponto avançado. Aqui tá ficando com a linha amarela porque eu não botei nenhuma configuração, tá? Eu vou fazer o seguinte, o verde, vou colocar aqui, o básico é verde, o intermediário vai ser amarelo e o avançado vai ser vermelho. Então vou colocar aqui, ó, a mesma cor, né, o mesmo tom. Vou colocar aqui, puxar para o amarelo e o mesmo tom pastel aqui, ó, eu só puxo a barra de tom aqui, para cima ou para baixo, que o vermelho é o primeirão lá. Então eu já fiz, ó, verde, amarelo, vermelho. Quando você atualiza lá, ó, básico, intermediário e avançado. Aqui também, ó, básico, intermediário e avançado. Viu como foi simples fazer essa configuração aqui? Isso tudo foi muito... Cara, isso tudo foi muito simples. E quando você não coloca o elemento na frente, eu não botei, por exemplo, H2 básico, H2 intermediário, eu consigo fazer isso aqui, ó. Então, tudo que é básico vai ficar verde, sei lá, vai ficar verde em negrito. Vou botar aqui. A gente já aprendeu também como é que bota as coisas em negrito. Tá? Tudo que é básico vai ficar verde e em negrito. Ele já está em negrito aqui, na verdade. Muita gente aparece por aqui perguntando sobre os nossos certificados, se eles são válidos e até mesmo se esse curso de HTML e CSS vai ter um certificado. A primeira resposta é sim, os nossos certificados são 100% válidos em território nacional. E a segunda resposta também é sim, mas não vai ser um certificado só não. Esse curso vai ter 5 módulos, então isso significa que serão 5 certificados. Mas é óbvio que a gente só vai conseguir emitir esse certificado a partir do momento em que os módulos estejam completos. Cada um vai ter aproximadamente 40 aulas. E a gente sempre encerra um módulo com um vídeo fim do módulo. Então já fica ligado, fica ligada, para você poder conseguir os 5 módulos desse curso que tá bem legal. Mas eu consigo vir aqui, ó, por exemplo, sei lá, eu quero dentro esse Laborum Subscript, tá? Eu vou Ctrl+Shift+P, vou mandar envelopar com a tag span. E eu vou colocar esse span não vai fazer nada, ele é só um trecho do texto. Eu vou botar aqui, ó, class básico. Se eu boto isso aqui, ó, Laborum Script, cadê o Laborum Script? Aqui, ó, Laborum Script, sei lá como é que lê essa bosta. Quando eu atualizo, ó, isso aqui ficou verde. Por que isso aqui ficou verde? Porque eu botei da classe básico. Então, como eu disse, tudo que for da classe básico, tá vendo isso aqui? Também é um seletor personalizado. Tudo que for da classe básico, eu coloco cor verde e a font weight, né, o peso da fonte em negrito. Vou tirar isso aqui para ficar igual a todos eles, mas simplesmente, ó, ficou verde. Também funciona muito bem. Uma outra coisa que a gente pode fazer, cara, é colocar 2 classes. Por exemplo, se eu quiser, vou criar uma classe destaque aqui, ó. É uma classe
destaque. Nessa classe destaque eu vou botar um background color, vou colocar amarelo, só que eu vou pegar um amarelo um pouco menos saturado e vou colocar um pouco mais transparente. Então tudo que tiver destaque, ele vai ter essa cor aqui, ó. Deixa eu botar ele em formato hexadecimal. Tanto faz, né, na verdade. Tudo que for destaque, aqui, ó, aqui não vai aparecer nada em destaque. Por exemplo, se eu quero aprender no CSS destacado, eu venho aqui, ó, aprendendo CSS e boto classe destaque. Ó, ele já tá verde e tá com o amarelinho aqui no fundo. Se eu quiser, por exemplo, CSS avançado também em destaque, você vai falar, ah, mas não pode, porque eu tenho que botar classe destaque, né? Mas o H2 aqui do CSS avançado já tá com uma classe, que é avançado. Não, eu quero avançado e quero destaque. Eu consigo, não precisa separar por vírgula, tá? É só botar um espaço. Isso é, o meu H2 é da classe avançado e é da classe destaque. Isso é, ele vai ficar vermelho, como tá aqui, ó, já tá vermelho, e ele vai ficar em destaque também. Olha lá, ó, tá vendo? Ele tá vermelho e tá em destaque, certo? Então eu consigo aplicar mais de uma classe a um elemento, mais de uma classe. Agora, Nabara, será que eu posso botar um ID em uma classe? Posso. Aqui, ó, esse H1, esse daqui, eu posso pegar ele e colocar da classe destaque. Ó, ele não ficou porque ele tem background color aqui, né? Então ele acabou não sobrepondo, mas dá também, tá? Você consegue fazer. Se você tirar aqui tirar um background color aqui, ó, ele ficou em destaque, tá vendo? Ele ficou com fundo amarelo, mas eu não quero isso, tá? Então eu consigo no mesmo documento, no mesmo elemento, ter uma classe e ter um ID. Só que o ID sobrepõe. A gente acabou de ver que o ID sobrepõe as configurações de classe, certo? Então eu consigo botar ID e class no mesmo elemento, eu consigo botar só ID, botar só class, botar nada, que aí fica a configuração padrão, e também eu posso colocar mais de uma classe, é só separar ela por espaço, certo? E aí, como você viu, existe uma hierarquia, né? Você primeiro configura o genérico, né? Aqui, ó, eu tenho a configuração de H1. Essa configuração de H1 serve para todos os H1. Tá? Isso daqui, o H1 principal, esse H1 principal, a gente vai dizer que ele é um H1, isso é, ele vai herdar essa cor da letra, mas ele vai sobrepor, ele vai adicionar essas configurações. No caso color, como eu tenho color aqui e color aqui, o ID sobrepõe, né? A gente diz que sobrepõe as configurações desse color aqui. Então existe uma regra de hierarquia. Tem coisas que são ligadas antes e coisas que são ligadas depois, né? Tipo color. O que vai ficar valendo é o último a ser ligado, certo? Então o class é ligado antes, o ID é ligado depois. Então o que sobrepõe são as configurações do ID. Mas ele sempre vai herdar o que veio da camada acima. Ele sempre vai trazer tudo que veio do H1 para o H1 principal e vai trazer tudo do H1 também para a classe, certo? Só que a classe ele vem antes do ID. Eu espero que tenha ficado claro aí para você. Então existe uma herança. Dá uma lida no material em PDF que eu explico isso também em mais detalhes. Fechou? Então, ó, você já aprendeu que em HTML o ID vira no CSS a hashtag, em HTML o que é class vira ponto, e aqui, ó, no ID só pode um elemento e aqui pode vários elementos com o mesmo class, tá? O class eu posso ter vários, com ID somente um elemento por documento HTML, né? Por página. Numa outra página eu posso ter o mesmo ID sem problema nenhum, até porque eu vou utilizar esse CSS externo para facilitar a minha vida. Fechou? Então eu posso ter ID, o mesmo ID em dois documentos diferentes, mas eu não posso ter dois IDs dentro do mesmo HTML. Dentro de diferentes, pode de boa. Então é isso, meu querido. É isso, minha querida. Finalizamos aqui o básico de ID e class. E nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre pseudoclasses e também pseudoelementos, que são uma característica muito importante das folhas de estilo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.